Fernando, você está aí. Deu certo. A gente está super feliz de te ter aqui, principalmente hoje, né? Porque você teve notícia de indicação para o Grammy ontem, né? Então, assim, ainda tá comemorando ou não comemora mais? Como é que é isso? Todo dia? Peraí. Grammy é um Grammy. O disco da Ana Vitória foi indicado com músicas minhas. Embora, obviamente... Todas as músicas suas. Todas as músicas minhas. Eu estou feliz, claro. Eu adoro reconhecimento e premiação também. No entanto, assim, ao longo de, vamos lá, 38 anos de profissão, eu desenvolvi uma relação com essas coisas de indicação e de expectativa de premiação, ou mais do que isso, de associar premiações com algo que se junte àquilo que é meu próprio grau de realização ou satisfação com uma coisa. Então, assim, o fato desse disco, da existência dele, quando eu soube que ele tinha sido gravado, lançado e feito, ele já me foi um prêmio, saca? De alguma maneira, porque eu adoro elas, trabalhamos juntos e é inédito na minha vida alguém ter feito isso. É uma época estranha, né, Nando? Até para comemorar, você tem visto suas lives, a gente acompanha, e uma foi para um celular, uma câmera, a outra foi para um monte de carro, essa última foi para um monte de telinha virtual lá no circulador, enfim. Como é que é não ter público, não ter plateia, não ter aplauso? É ruim. Basicamente é ruim. Eu vou confessar, por exemplo, estamos numa live, mas eu estou vendo pessoas. As lives que eu tenho feito de música, eu não vejo ninguém, é um saco, saca? Embora, por outro lado, eu sou uma pessoa, eu gosto de trabalho. E a live se tornou uma forma de trabalho, a única forma de trabalho, até alguns meses da pandemia. Então, assim, de maneira alguma eu falo mal de trabalho. Eu não falo mal de trabalho, não falo mal de nada. No entanto, o que você está me perguntando é como se dá. É estranho, porque, por exemplo, os drive-ins com carros buzinando. Buzina é a coisa assim, só mesmo a pandemia para ressignificar o que é uma buzina. Nunca na vida a buzina soou como algo simpático. Se você buzina, você está irritado. Se alguém buzina para você, isso te irrita. E, no entanto, ali, a partir da segunda música, o buzinaço, embora, né, alguns buzinaços seriam importantes, a quantidade de buzinas ali tinha um significado de ser uma coisa das pessoas estarem, e era perceptível, é curioso, porque via-se uma comoção. Sabe? E nessas conversas que a gente tem tido com pessoas, enfim, que não são necessariamente do nosso meio, a gente tem a chance de discutir sobre temas que, em alguma medida, nos unificam, né? Porque são os mesmos dramas, os mesmos choros, os mesmos problemas e coisas dessa ordem. Mas eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma sociedade muito dividida, muito difícil da gente lidar, porque se eu digo que o vermelho é bonito, vai ter gente reclamando que não, né? Se eu digo que o amor é o que vence, vai ter gente reclamando que não, vai ter haters de todos os lados e assim sucessivamente. Como é que é ser um artista e tal, o tempo inteiro na frente do público, num momento desses de tanta divisão como a gente está vivendo? Isso fica mais evidente quando eu falo alguma coisa que não seja exatamente cantar, certo? Salvo a música que eu lancei em 2018, Rock and Roll, que ela era uma música explicitamente que tocava em termos sensíveis, né? Sobre a organização política, questões ambientais e tudo mais, onde, curiosamente, essa música foi escrita em 2017, gravada e lançada em 2018, concomitante às eleições, né? E ela, que foi escrita com uma conotação, ela se adaptou
captou aquele momento e foi interpretada e deixou explicitamente essa coisa. Ele está falando a favor ou contra algo que eu estou a favor ou sou contra. Então, assim, nesses momentos, é nítida a aspereza de quem discorda ou quem se sente atacado. Cara, uma pergunta mais do teu lado compositor, assim, poético. Pô, cara, tu tem hits que marcaram, pelo menos a minha geração, Relicário, cara, All Star, Segundo Sol, que mostra uma relação com a Cássia Eller muito legal também. Cara, como é que é esse processo, cara? Como é que tu para compor? São versos super profundos, cara, alguns que certamente tu conhece, né, melhor do que ninguém e até não consegue transmitir tudo aquilo que tu gostaria para as palavras. Às vezes a língua não consegue capturar todo o sentimento. Mas como é que é esse processo de composição, cara? Como é que te organiza as ideias e os sentimentos? De fato, há um processo, certo? Eu levei muitos anos para entender isso como um trabalho, o que era no sentido de ter e desenvolver uma disciplina, certo? E eu escrevo há muitos anos, desde muito pequeno. Eu gostava de escrever, de desenhar. Eu tinha alguma coisa com a palavra, certo? Muito antes, inclusive, da música. Embora eu tocasse violão, mas não imaginava que aquilo... Uma hora aquilo começou a se juntar e começou a ser um veículo importante de expressão, de organização de sentimentos, certo? Através de uma forma, de um formato no qual eu era bastante... tinha muita intimidade, não como compositor, mas como ouvinte, porque eu sempre gostei de música, sempre ouvi muita música. Então, assim, aquilo que passou a ser o meu ofício e a forma no qual eu passei a trabalhar, a burilar e a encontrar como elemento não só de expressão, como, digamos, de coisa de trabalho. Aquilo que eu faço. Eu sou um sapateiro, faz sapatos, eu faço músicas. Assim, de alguma maneira, eu faço músicas por uma questão vital e, obviamente, a custa de uma relação com a palavra e com, de fato, daí o que eu chamo da melodia, certo? Porque o meu violão, embora ele seja, digamos, interessante, ele é mais rudimentar. Eu não tenho sofisticação harmônica, eu nunca tive uma formação muito... Eu trabalho num grau de escolher ali uma maneira minha, sabe? E que eu acho que tem uma marca, é algo que eu prezo por ela e busco, e me esforço. E de alguma maneira, também há um parâmetro meio subjetivo, assim, que eu chamo a resolução de uma canção. Eu tenho em mente que ela, obviamente, podemos falar, a estrutura, a canção pop, o tamanho que ela tem, refrão, pré-refrão, a estrofe, eu não sei o que lá, há uma série de coisas, mas assim, isso é um papo até meio chato. Mas, por outro lado, o que dizer e qual é o propósito daquilo? Eu basicamente escrevo a partir de coisas que eu sinto. Eu sou ruim de escrever historinha, de escrever, sabe, o Bob Dylan que inventa coisa. Eu não sei. Não sei. Não tenho nem saberia nem... Se você pegar das 400 músicas que eu fiz, 4 devem falar de algo que não tenha surgido de uma experiência própria ou do desejo de me comunicar, dizer a alguém aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava sentindo. E é claro que, é erro e acerto, velho, não tem jeito. É pegar... Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com papel. Porque tem uma coisa assim, o processo é basicamente o seguinte: há uma ideia, uma vontade, eu preciso fazer, é o meu trabalho, senão eu não ganho dinheiro, não pago as contas. Do outro lado, que ideia maravilhosa, que preciso dizer, estou sentindo uma coisa e tal. Pega um papel e começa a escrever. Já fomos em vários shows teus, e eu fui num último que eu presenciei, tu estava com o braço quebrado, não sei se tu lembra, aqui em Porto Alegre. Sim. E foi uma experiência fantástica, assim, pelo menos como público. Aonde foi? Foi no Teatro do SESI. Foi no Teatro do SESI. Isso.
E foi uma experiência única, assim, para a gente como público, né, Nanda? Porque tu falaste muito sobre o processo de composição, foi super interessante a gente te ouvindo maravilhosamente as músicas e entendendo também um pouco mais de cada história, né? E aí eu fiquei me perguntando o que foi mais, assim, estranho, não poder tocar um violão ou tocar um show sem público, né? Fazer a live, assim. Que... Uma Como pergunta artista, qual a tua experiência em boa. relação a isso, assim? Olha só, difícil te dizer, porque eu me lembro bem desse show. Eu fraturei não, uma idiotice, eu apoiei uma mão no chão fazendo, imagine, fisioterapia e machuquei o ligamento do dedo. Uma dor, e fiquei uns 2 meses sem poder tocar violão e eu estava em plena turnê voz e violão. E nesse show, então, eu estava acompanhado do Cambraia e do Walter. E é tanto que eu comecei a ler poemas nos shows, porque eu estava um pouco perdido do que como fazer aquilo. Além do show estar estruturado de uma outra forma, rapidamente ter que inventar, eu fiquei bastante... Mas, por outro lado, assim, para tentar ser mais objetivo, ali, ao menos, eu estava cantando, certo? O que era algo que eu faço, embora eu goste de cantar tocando, né? Eu estranhei, mas depois eu comecei a curtir, porque de alguma maneira eu percebi, eu não sou um grande cantor, saca? Assim, eu sou um intérprete das minhas coisas e tal, e na verdade eu saquei que só cantando era possível ter um grau de concentração e não sei o que lá, e me interessei por isso e enfim, me envolvi com isso. Tocar sem plateia foi muito estranho e ainda o é. Ontem eu mesmo fiz uma live para uma empresa, não sei o que lá, acho que foi quase, sei lá, a 8ª que eu fiz. Assim. Ontem eu consegui me sentir... Porque eu fiz uma no sábado com a Duda Beats, mas tinha lá a plateia virtual, que foi muito boa. Mais do que isso, tinha gente, a gente estava em pé em cima do palco, tinha outras pessoas, amigos que não via há meses. Então, aquilo trouxe um grau de emoção. Essa sem plateia é muito esquisita. Muito esquisita, porque você sabe que assim, o fato de ter uma pessoa ali, certo? Obviamente, não estamos falando no caso lá, tinha algumas dezenas, talvez algumas centenas e tal. Acontece algo, sabe? Assim, o fato de ter ali, vai de tudo, vai do exibicionismo, a realização do sentido que é você cantar algo e perceber que as pessoas que estão ali que aquilo causa algo naquelas pessoas, em geral, bom, né? Porque só um louco iria num lugar que ouvir uma coisa que não gosta, né? Então, assim, tudo isso vai se realimentando e construindo algo que é misterioso, surpreendente, e você nunca sabe o que vai. E de alguma sobre a relação música, família, os filhos, uma das minhas músicas favoritas é a Espatódia. E eu ouvi a história da música no teu canal no YouTube, eu acho genial, assim. E o primeiro show que eu assisti teu foi em Caxias do Sul, há muitos anos já, e tu cantaste com o teu filho, Sebastião. Sim. E a minha dúvida é, tipo, como é que é essa emoção de cantar junto com os teus filhos e fazer a música para eles, e como é que é fazer um show com os filhos e um show sem os filhos? Como é que é esse sentimento? É muito emocionante. A Espatódia eu fiz para a Zoé, que é a minha 4ª filha, a única filha ruiva, dos 5. Meio que por encomenda, né? Ela me pressionou, assim, de alguma maneira, deu uma cobrada, porque eu havia feito O Mundo é Bom, Sebastião, o Sebastião, que é 4 anos mais velho do que ela chegou para mim e falou: quando você vai fazer O Mundo é Bom, Zoezinha? Né? Daí eu escrevi o Espatódia, porque a espatódia é aquela árvore que tem uma flor de um laranja intenso que é da cor do cabelo dela, e, enfim, tem toda a nossa, digamos, forma, a representação de dizer a ela da especialidade dela. Eu acabo escrevendo muito. Uma coisa que eu percebo, assim,
acho que 90%, se não mais, das minhas músicas estão todas na primeira pessoa do singular, sabe? Porque, como eu falei, respondendo uma outra pergunta, eu escrevo só sobre aquilo que eu vivi, ou eu sinto, é a única coisa que eu consigo ter como ponto de partida. E muitas dessas músicas foram escritas para Vânia e para meus filhos, né? E algumas delas colocadas nominalmente, né? A Zoé tá, o Sebastião tá, a Sofia tá, Ismael, até o Theo tá, tem músicas, enfim. E, evidentemente, eu sempre gosto, quando eu toco em São Paulo, todo mundo mora aqui, menos o Ismael, que mora em São Leopoldo, quando eles vão aos shows, né, Vânia e tal, e acaba sendo muito emocionante. Então, se já é emocionante tocar, tem os filhos na plateia, quando tem o Sebastião no palco, que agora está me acompanhando nas lives, o Theo, quando eles tinham a banda Dois Reis, cantou comigo, até a Sofia já cantou, assim, é incrível.